Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid. E eu sou o Cris Robert. E esse é mais um Fala Juventude. E hoje nós estamos aqui com o professor Vermelho, que é neuropsicopedagogo, escritor e palestrante internacional. É isso aí. Professor, você pode contar um pouquinho da sua história pra gente? De como tudo começou? Um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento a turma que estará nos acompanhando aqui nesse podcast, que para mim está sendo assim, um super prazer em participar, especialmente pelo o nome, né? Fala Juventude. Estou me sentindo super jovem em estar com vocês já pelo nome do programa. Bom, eu comecei esse trabalho há aproximadamente 22 anos. Há 35 eu pratico capoeira e há 22 anos eu comecei de forma empírica. Eu passava por um momento muito difícil, Ingrid e Cris Robert, de tensão emocional, de crise. Isso também permeou a questão financeira, crise existencial. E o que eu fazia de trabalho já não estava suprindo, não estava alimentando o sentido de vida. Eu passei a perder um pouco o sentido da vida e permeando a questão até de depressão. E foi quando eu, intuitivamente, pensei em fazer algo diferente e me veio oferecer capoeira para pessoa com deficiência. Eu tenho uma irmãzinha com síndrome de Down, linda, maravilhosa, que hoje eu entendo que foi um anjo enviado de Deus com um projeto em mãos chamado Capoeira Inclusiva, que começou de maneira muito simples, muito simplória na questão do conhecimento e da própria intervenção, porque eu não sabia nem o que era síndrome de Down. A minha irmãzinha, quando foi dada para minha mãe, ela foi apresentada como alguém que tinha mongolismo, né? Era mongoloide, e nem mongoloide, nem síndrome de Down, nem nada eu sabia, mesmo tendo alguém em casa, o nosso conhecimento não alcançava esse nível de compreensão. Mas, mesmo assim, eu, buscando algo novo, procurei a APAE, onde minha irmã já frequentava, e eu, conhecido como irmão da Silvinha, tive acesso às coordenadoras e à direção da escola, e disse, olha, eu queria fazer uma coisa diferente aí, com a capoeira, eu não sei muito bem como fazer, na verdade, acho que eu não sei como fazer, mas eu acho que é possível, eu já fiz trabalhos com criança, com adolescente, enfim. Como eles sempre foram muito carinhosos comigo e viram a minha caminhada de levar a minha irmã no carrinho, andando quadras e quadras, passando por barros, muita dificuldade, aí deixava a minha irmã na escola, ia lá para o clube de mães, ajudar as mães a desenharem pano de prato, a pintar. Então, eu já tinha essa afetividade conquistada da turma e disseram, poxa, tadinho desse negrinho, né? Vamos ajudar ele. Vamos deixar ele, até porque, como eu tinha já essa relação afetiva com a turma. Eu também não ia cobrar nada, porque eu não tinha nem o que oferecer, como eu ia cobrar, né? Eles deixaram eu fazer uma experiência que nós combinamos que seriam de 3 meses. Eu atuei uma semana. Eu lembro que o primeiro dia que eu entrei para fazer uma atividade com eles, eu entrei num salão enorme, né, que era multifuncional, de várias atividades, assim. E eu fui com um birimbau, um radinho que toca CD, sozinho, né? E assim, quando eu entrei, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E eu sozinho no salão, né? Prof, alguém chegou na porta, daqui a pouco a turma está vindo aí. Trouxeram os alunos daquele período todinho, assim. Era muito. Todo mundo. Lotaram o salão. Eu fiquei numa roda. Rapaz, olha, foi O que eu vou fazer agora? Foi Meu um dia Deus. incrível, porque há poucos minutos eu não sabia o que fazer. Quando entrou a turma e eu comecei assim, meio que, sei lá, fazendo o que eu já fazia no cotidiano com outras pessoas, e a resposta que eles começaram a dar, sorriso, meu Deus. movimentos espontâneos e gritos e alegria, eu senti como uma grande emissão tivesse entrado na minha vida. Naquele momento ali. Naquele momento, Ingrid. E aí, o que era para ser 3 meses, em uma semana eu fiz uma atividade. O presidente Altair, que era o presidente da APAE na época, viu aquela muvuca toda, aquela alegria da gurizada, numa atividade interativa que eu fiz numa chácara, e disse,
Contrata esse negrinho aí. Ele vai dar bom. Aí, me contrataram, desse período em diante, aí a gente foi apresentando em diversos lugares, eu montei uma turminha, um teatro, uma coisa assim, e aí foi caminhando. Implementei em todas as instituições de Campo Grande. Quando eu comecei, eu tinha a 7ª série, que hoje é o oitavo ano, né? E eu não tinha nem estudo, nem conhecimento, nada, Cris, não tinha nada, só a força de vontade e aquilo que eu buscava, sentido na vida e de vida e para a vida. E aí, de lá para cá, eu aí voltei a estudar, concluí meu ensino médio, fiz teologia, fiz pedagogia e especialização em neuropsicopedagogia. Fui aprendendo tudo que era possível naquele meio da educação especial, da perspectiva de inclusão, de psicomotricidade, de neurociência, justamente para tentar entender o que é que eu estava fazendo. Que começara de maneira empírica, que eu não tinha discurso, eu não sabia, eu não tinha fundamentação, não tinha referência, nem em Campo Grande, nem em Mato Grosso do Sul, nem no Brasil e nem no mundo. Não tinha nada que pudesse me dar subsídio teórico para aquilo. Então, eu fui e comecei a tatear tudo que eu podia nesse universo para desenvolver, através dessa gama de conhecimento, uma visão daquilo que eu estava oferecendo e criar uma identidade que hoje chama-se Método Capoeira Inclusiva. Então, que o legal. senhor, professor Vermelho, o senhor criou uma metodologia de trabalho para incluir as pessoas com deficiência na capoeira. Exatamente. Eu vou me reportar, Cris, a uma perspectiva, inclusive, que eu abordo no livro Capoeira Inclusiva, de Mãos Dadas e Sem Se Olharem, que através de uma colocação que diz assim: ó navios, leva-me de volta para a minha terra. Os negros, quando foram tirados da África, eles foram tirados do lugar onde eles produziam comida, onde eles produziam relação afetiva, cuidado com a família. Eles deixaram para trás todas as condições que o ser humano precisa de subsistência, de crescimento e desenvolvimento, que é a base de alimento, que é a base de relacionamento, de segurança do pai, da mãe, da mulher. Eles foram tirados de lá e foram trazidos para cá num navio negreiro. Então, quando chegou a abolição aqui no Brasil, essa abolição não devolveu eles para as famílias. Não levaram, essa abolição não levou eles lá para a África novamente. Qual é a relação que eu estabeleço nisso? Aquilo que, de forma aleatória, já acontecia desde da perspectiva da escravidão, que é a presença da pessoa com deficiência e toda a construção da história do Brasil. Hora e outra, as pessoas com deficiência, elas apareciam de alguma maneira. E aí tem os contextos históricos que vai trazer os recortes. Mas o que acontece? Quando eu percebi nesse trabalho que a capoeira proporcionava Sabe aquele filme Avatar? Que o cara conecta o cabelo dele assim no dragão? Sim. Aquela conexão. Essa metodologia capoeira, inclusive, ela estabeleceu esta conexão que deu um desenvolvimento a partir do dar condições. Não só uma cadeira de roda, não só uma rampa, não só um cobertor, não só... A acessibilidade. Dar condições. Então, eu percebi que aquilo que eu estava fazendo, daquele jeito, aquilo qualquer um pode fazer. Daquele jeito é só você que pode fazer. Aí entra 3 pilares que eu tenho hoje estabelecido, que estabelece o método capoeira inclusiva, que é a parte prática, teórica e a sensibilidade. Se faltar uma delas, você não consegue avançar. Então, quando eu percebi esta conexão que estava dando condições através de pequenas intervenções, o olhar sendo refinado, recebendo colírios da relação com a família, com uma pessoa com deficiência, do conhecimento teórico, eu vi que a capoeira inclusiva surgia de maneira extremamente especial, porque dava condições do indivíduo ser quem ele é, como ele é, do jeito que ele é, sem precisar mascarar. Em muitos lugares a gente tem que botar uma máscara. A gente não pode ser quem a gente é. Muitos trabalhos com pessoas com deficiência não permitem o desnudar deste indivíduo. Sempre
aquela coisa de, por exemplo, a família, filho, não faz assim, com medo de ser exposto, de passar um constrangimento. A instituição, às vezes, quer dar uma mascaradinha para, poxa, a gente tem que mostrar o que é mais belo. Mas o que é mais belo, talvez, é isso aí que você tem, não importa como as pessoas vejam. Talvez a gente tem pouco. E é o pouco que é belo, porque é o meu, é o único, é o exclusivo. E isso faz de mim ser um ser especial, como faz de todos nós. Não é o que eu tenho na questão financeira ou de bens materiais, mas é aquilo que tenho na composição da minha essência quanto identidade, tanto da questão fisiológica, trejeito, jeito, cheiro. Nós temos um cheiro que não é só o cheiro do perfume, a gente tem um cheiro que exala da nossa pele, que é de nós, do nosso jeito, que são questões genéticas, o que a gente come, onde a gente foi criado. Esse é o nosso cheiro, o bom cheiro. É o cheiro que compõe todo esse quebra-cabeça aí do processo de inclusão. É onde a capoeira inclusiva, como vocês podem ver aqui, nós temos 4 quebra-cabeça. Um tem que ser diferente do outro. Um entra com o encaixe, e o outro entra com a pecinha que entra nesse encaixe, e aí o quarto eu coloquei um coração, que é o amor. Que vai encaixar tudo. Que é o que faz encaixar tudo. É o que vai ligar tudo. O ser humano é adaptável, como a capoeira também é. A capoeira não é adaptada. A capoeira ela é adaptável. O que é uma coisa adaptada? É o que eu tenho que cortar, desmontar e fazer de novo para que ela encaixe naquele lugar. A capoeira não, ela entra como ela é em qualquer lugar, como a gente está aqui no podcast hoje jogando capoeira. Eu não precisei adaptar. Ela é adaptável na tua essência. Ser adaptável faz a capoeira ser capoeira. Agora que eu peguei, Legal. Ingrid. Por isso que ele fala lá do navio negreiro, né? A capoeira já nasceu nesse contexto de ter que se adaptar às variantes, né? Porque todos os problemas que ia surgindo contra a dança, ela ia tendo que se adaptar até parecer outra coisa para não ter que ser cortada, por exemplo, parecer com uma dança e era uma luta. É desse sentido que você criou isso? Bom, quando eu falava lá da questão do navio negreiro, foi nessa questão de dar condições, porque só o navio negreiro poderia levar os negros de volta. Sim. Então, como não levou, não deu condições, não fez um processo de inclusão de verdade, que é o que a capoeira inclusiva procura fazer, dar condições nesse desnudar. Nessa perspectiva que você está trazendo, a capoeira ela engravida na África, seu processo de gestação no navio negreiro, quando chega aqui e se estabelece a escravatura, ela nasce. E ela nasce por quê? Ela é expelida do ventre da tua mãe porque surge a necessidade de subsistência, de liberdade, de libertação. A capoeira foi uma grande resistência. Como que essa capoeira é constituída? Quando os negros vieram da África, eles eram distribuídos nas fazendas aqui com a miscigenação de etnias. Não era um grupo da etnia X que ia para a mesma fazenda. Havia uma mistura justamente para não ter uma comunicação fácil, Ingrid. Então, você era de uma etnia, Cris, Robert, a Ingrid era de outra. E aí vocês não se comunicavam, não poderiam tramar uma fuga. Mas o que aconteceu com isso? O que os fazendeiros, os capitães, fizeram para prejudicar, eles colaboraram. Porque aí você que veio de uma etnia, você trouxe toda a tua gama cultural de lá, desde língua, costume, comida, jeito de lutar, jeito de dançar. A Ingrid também, que é diferente do teu. Essa mistura entre as etnias que começou a corroborar com a criação da capoeira. Tinha lá a luta que atacava com a mão, o outro que com queda, o outro que dançava, o outro que pulava. E aí começou nesse bojo todo a criação, o surgimento da capoeira com a variedade e diversidade. Princípio também que está estabelecido na capoeira inclusiva. Diversidade. Você só pode criar algo que seja relevante para a construção da história de um indivíduo, sendo ele protagonista, se você valorizar a diversidade dele e dos outros circunvizinhos que compõem essa existência. É isso aí. Olha só, que aula, hein? Que aula. Professor, quais assim, os principais benefícios da capoeira para as pessoas com necessidades especiais? Que o senhor nota no dia a dia, com o acompanhamento, né, dos seus atendidos, né, alunos, pacientes? Então, Ingrid, a gente pode citar muita coisa,
muita coisa. Tudo que envolve a composição do ser humano, você consegue prever de desenvolvimento através de uma intervenção com a capoeira. Seja para a pessoa com deficiência ou não. Você vai desde a parte fisiológica, fortalecimento de tônus muscular, propriocepção sensorial, linguagem, signos, o significado da palavra, a própria história do Brasil. Você trabalha o espírito de brasilidade, você trabalha o contato desse indivíduo com a tua própria emoção, a autoimagem desse indivíduo, né? Quem ele é, como ele se vê. Você consegue ressignificar esse indivíduo. Às vezes a gente se vê de um jeito. A partir de um trabalho que é feito conosco, ou de uma experiência que a gente passa na vida, a gente começa a ver coisas em nós que a gente não via anteriormente. Eu lembro que meu avô dizia assim: Maria, Maria, esse cabelo de fogo vai dar trabalho. Ele me chamava de cabelo de fogo. Hoje não dá para chamar mais, né? É porque queimou tudo. Queimou tudo. Queimou não tudo. Tem mais. Mas ele sempre colocava isso de uma maneira pejorativa, que eu era danado, que eu não ia ser ninguém na vida. E isso desenvolveu em mim uma percepção sobre mim mesmo. Na medida que a vida foi me levando, eu fui vendo que eu era e sou muito capaz. Então, esta perspectiva está presente no atendimento também, na medida que você gera força para o indivíduo, que não consegue pegar um copo, daqui a pouco ele pega o copo, ele tem autonomia para trazer, tomar água, ir ao banheiro. Né? Tem vários depoimentos de pessoas que tinham dificuldade para andar no ônibus, segurando lá no ferro e com a outra mão segurando a sacolinha. A partir de algumas intervenções, ele conseguiu. Então, acho que, diante de tudo, a própria neurociência, né, cognições neuronais, né, você apresentar novos signos, novos aprendizados para esse indivíduo, você faz com que a produção celular aumente. Ele tem um aumento da produção na parte do cérebro que vai estimular ele a raciocinar melhor, a atenção e concentração, a memória de curto e longo prazo, o hipocampo, enfim, o cérebro como todo, né? Então, inclusive, você consegue oferecer para as pessoas que têm alguma dificuldade nas conexões neuronais, por exemplo, uma pessoa com paralisia cerebral, que teve um rompimento ali por conta da asfixia no parto, alguma coisa assim, você consegue estimular que outras conexões existentes para funções aleatórias consiga ser utilizada para alguma função que foi comprometida. Olha só. Então, suprir o que está... Exatamente. Uma vez que o neurônio ele sofre uma lesão, ele não se recupera mais. Mas você, dependendo da intervenção e do caso da pessoa que você está atendendo, as conexões neuronais já existentes, presentes para as outras atividades, elas podem ser utilizadas para suprir. Então, enfim, é uma infinidade de coisas. Mas, diante de toda essa multidão de coisas que eu coloquei aqui, eu acho que uns 5% do que a capoeira pode fazer. Meu Deus. Até porque a gente tem Olha pouco tempo aqui. Né? Se você ver, olha, eu sou pedagogo, posso dar aula, dou aula, né? Escrevi um livro, dou palestra, toco berimbau, eu canto, eu jogo em cima, eu jogo embaixo, eu componho música, né? Eu dou palestra motivacional, dou palestra científica, produzo material científico também. Olha o quanto que a capoeira ela é ampla. Nossa. E tudo passa pela capoeira, né? Tudo que você... Tudo perpassa. Não, hoje você dá aula na PAI ainda? Não, hoje não. Hoje não? nós conseguimos constituir uma instituição, né? Que legal. Uma instituição para buscar recurso, emenda parlamentar, recursos que possam dar mais robustez no trabalho e a gente atender não só uma instituição, mas todas as instituições, implementar nos bairros, nas escolas do ensino regular, que hoje prevê, por lei, receber a pessoa com deficiência, mas é importante ter um olhar ali, que eu não quero
fazer nenhuma pontuação quanto a isso. Que é um grande benefício, é uma coisa boa, que promove a inclusão Só que no não tem meio. estrutura ainda. Mas precisa da capoeira inclusiva, vamos dizer assim. De estrutura. Precisa da capoeira inclusiva lá, participando da proposta pedagógica, contribuindo no desenvolvimento da psicomotricidade dessa criança, dessa pessoa, né? Ajudando na autoestima, tanto da pessoa quanto da família, ajudar na interação dessas pessoas com o corpo, né, da escola, com os outros alunos, de uma maneira que você consiga potencializar a presença dessa pessoa, não só como alguém que está lá na sala de recurso, sabe, parece que é o diferente, que precisa daquilo ali, mas se você bota uma capoeira, o cara faz um AU, dá uma gingada, canta uma música, coisa que talvez você não vai ter dificuldade de fazer, aí você vai parar e vai pensar, rapaz, quem que é o deficiente aqui? Nessa área, no caso, é uma pessoa. Mas essa colocação que você fez é que permeia esse quebra-cabeça. Nesta área, porque todo mundo tem uma área que é fraco. Sim. E todo mundo tem uma área que é forte. Eu tentei fazer capoeira. Verdade. É o que você muito certo. Eu professor lá. Eu tentei, viu? De verdade. Eu tinha uns 11 anos de idade, mas não deu certo. Está na hora de voltar. A capoeira, inclusive, está aí. Mas, em breve, a nossa expectativa é que, através dessa associação, a gente consiga estabelecer um polo. Hoje, o trabalho já é referência no Brasil e no exterior. Em 2019, eu passei por 15 países na Europa, dando capacitação de como atender capoeira inclusiva. Olha, que legal. Só que Campo Grande ainda não absolveu no sentido assim de política pública, de incentivo financeiro nessa área. E eu vou lutar para que tenhamos uma referência ainda, aqui. Mas ele vai conseguir criar documentação suficiente. Não, a documentação está pronta. Pode mandar dinheiro que está pronto para receber. Os deputados que estiverem nos ouvindo, senadores, o presidente, todo mundo pode mandar. Está pronto. Está pronta a documentação. Prefeito, prefeita. É isso aí. Deixa eu te perguntar, professor Vermelho. Pois não. Você já sentiu alguma dificuldade de incluir um aluno, um paciente, né? Ou aluno, paciente, assistido, para fazer a capoeira e teve dificuldade com a família, com o pai, por exemplo? Porque, às vezes, o pai quer proteger a criança, né? De tipo assim, não, meu filho já tem alguma deficiência, aí eu vou colocar ele numa dança, numa luta. Você tem dificuldade com o pai, assim, nesse sentido? Olha, hoje, diretamente comigo, não. Talvez a pessoa tenha, mas daí nem chega até mim, né? Tá. Mas, até porque o nosso discurso hoje já é bem elaborado. Isso, uma coisa que é muito importante na vida, o Chris Robert, é você gerar segurança. Não importa o que você faça. Quando você gera segurança, seja lá o que você faz, as pessoas se sentirão confortáveis em te ouvir, em ser atendida, e estar ali com você. Então, hoje, graças a Deus, eu consegui alcançar esse know-how. Claro que me falta muito ainda, mas o pouco que eu adquiri, eu consigo gerar segurança. Se você for atendido por mim, você falar, o que você vai trabalhar comigo? Eu vou te dar um escopo de cabo a rabo de tudo que farei e todas as conquistas que você terá. Mas, no início, eu encontrei algumas dificuldades, sim, e principalmente com a família. Né? E eu vejo que isso ainda está presente em algumas famílias. Não diretamente comigo por conta disso. Só vai chegar quem está afim. Quem não está afim vai procurar outra coisa, não tem problema. Por isso que a diversidade de atividades estão aí, né? Uns gostam de capoeira, outros vão para o futebol, não tem problema. Eu estou aqui falando da capoeira inclusiva, né? Mas o que a gente percebe? A falta de conhecimento, não é? A falta de conhecimento gera algumas posturas, alguns comportamentos não tão favoráveis para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Então, ou medo de exposição do filho, ou a superproteção, ou às vezes até o próprio preconceito. Porque o povo preconceituoso somos nós brasileiros, viu? Sabe, para muita coisa ainda, fala de capoeira dentro de uma família que você ainda encontra família brasileira. Eu estive em Israel em 2013, mais ou menos, 2014, não lembro. Eu sentei numa sexta-feira, depois das 18 horas, já é o período sabático dos judeus.
eu entrei numa casa de judeus para ceiar com eles. E é o mais velho que dá a palavra e passa o ensinamento antes da ceia e faz uma oração. Sabe o que aconteceu lá? Ele pediu para que eu fizesse essa fala. E eu correlacionei a capoeira inclusiva com o processo de libertação do povo do Egito. Meu Deus do céu. O camarada olhou assim e disse: eu nunca imaginei que eu pudesse ouvir coisas sobre libertação através da capoeira. Olha só. Ele abriu para que eu falasse, ele ouviu, entendeu e acomodou. E foi uma coisa assim que eu fiquei até emocionado. E o professor ficou feliz, né? Porque ele gosta que a capoeira entre tudo. Claro, claro. Agora, nós, brasileiros, precisamos caminhar na perspectiva de conhecer a nossa cultura para defendê-la. Você não precisa botar a perna para cima para ser capoeirista. Você precisa conhecer a tua história. Você precisa conhecer a história do negro, a história do Brasil, como se deu o desenvolvimento, né, os nossos trejeitos, a base da nossa educação, a influência que o negro tem na cultura educacional, não só essa cultura alegórica, que chega lá no 20 de novembro, o nego faz uma festa aqui, outra colar, e diz que está comemorando a consciência negra. Eu acho ridículo isso. Consciência negra é todo dia, é cultura. Cultura vem do latim, é uma palavra que vem do latim, culture, que é de cultivar a terra para a plantação. Você só terá algo consistente dentro de você se algo for cultivado dentro de você. Cultura tem que mudar a tua identidade, tem que ressignificar você, tem que ser algo que cultive de maneira que faça parte das suas atitudes, da sua ética, da sua moral, do seu dia a dia. Não é um dia que eu boto um negócio na cabeça, isso não vai mudar nada. Isso é usurpar de uma cultura que é rica, que é linda e profunda, só para cumprir um protocolo. A parte está feita, né? Escola pública, por exemplo, chega na época de novembro, vai atrás de capoeirista. Por que não tem capoeira nas escolas? Eu não atendo. Se não tiver um projeto a ser desenvolvido comigo durante o ano, eu não vou fazer apresentação, porque eu não sou macaco de circo. Eu não vou para a escola ficar pulando. Eu tenho um projeto de vida. Aquilo que eu buscava de sentido da vida está cada dia mais robusto, mais elaborado. Eu sei o que eu quero, eu conheço um pouco da capoeira e eu valorizo ela. Vamos botar a capoeira nas escolas. Eu tenho 2 livros aí que podem ser trabalhados dentro da escola. Tem um que é um livro infantil que chama Eu Serei Suas Pernas e Você Será Meus Olhos. Você não consegue colocar nas escolas para os alunos trabalharem isso. Você não consegue, tem dificuldade. E ó, que tá tudo certinho, né? Porque ele é professor, ele... Conta pra gente um pouquinho sobre os seus livros. Então, como eu queria desenvolver alguma coisa que justificasse a capoeira inclusiva, muitos me pediam: nossa, como você faz quando você trabalha com cego? Faz uma cartilha aí. Como você com PC? Eu não queria isso. Sabe por que eu não queria? Porque nós somos muito viciados em reproduzir. A gente tem dificuldade para construir. E a metodologia, ela só é válida quando você constrói ela com o indivíduo que está à tua frente, porque cada um é um ser único. A metodologia ela tem que ser adaptada, ela tem que ser ajustada de acordo com o indivíduo. Eu não posso pegar ela do jeito que eu fiz com a Ingrid, eu vou fazer com o Cris, vou fazer com o Guará, não pode, eu tenho que... Quem é o Cris? Onde ele nasceu? Foi criado com a mãe, com o pai, foi criado só... Tudo isso influencia em quem você é. Ele anda bem, não anda, como é que está a lateralidade dele, fala, não fala, é tímido, tem alguma disfluência, como é que está a discriminação auditiva dele, ouve bem, não ouve, tem hipersensibilidade auditiva, sinestésica. Eu tenho que conhecer, agora eu vou adaptar. Então, aqui eu vou ter que falar um pouco mais baixo, porque eu já percebi uma hipersensibilidade auditiva. Na hora de tocar, eu tenho que tocar com mais cuidado, porque é um garoto que tem um trauma, é uma menina que talvez foi abusada, ou vive num ambiente familiar de muitos gritos. Então, aí eu faço uma adaptação da metodologia. Por isso que eu nunca quis escrever uma metodologia, porque as pessoas iam só reproduzir, não iam construir. E aí também não ia ser eficaz, né? Não ia ser eficaz. Em todo local. Exatamente. Aí foi quando Deus, extraordinariamente maravilhoso, me deu capoeira inclusiva de mãos dadas sem se olharem. Eu percebi que, desde a escravidão até os dias de hoje, a capoeira já estava presente nesse universo da negritude. Observem bem.
Hoje nós temos todo o aparato aí. A partir do momento que a pessoa entende que está grávida, ela faz acompanhamento de pré-natal. Quem tem condição financeira já contrata o médico. Quem não tem, tem o SUS aí que pode colaborar e vai indo. Né? Quando chega no dia de nascer, tem uma equipe médica, um lugar todo higienizado, com aparelhos, todos os aparelhos ali para fazer o parto. Ainda assim, nasce pessoa com deficiência. Agora, você imagine lá, tão longínquo, num período tão primitivo, vamos dizer assim. Então, a pessoa com deficiência já estava lá. Quando começou esse bojo da capoeira, a pessoa com deficiência estava lá. Tem uma novela, Sim, a Moça, que mostra um negro Fulgêncio, cego, que era capoeirista. E eu fui encontrando em arquivos, eu tenho no meu livro um recorte de jornal que diz: Benedito, um negro assim, fala baixa, tem uma perna de pau, monta bem a cavalo. Eu fui vendo, além de ter essa percepção, ter esse olhar, eu fui encontrando vários recortes que comprovavam que aquilo que eu estava dizendo era certo. Então, eu fiz velhos mestres que tiveram deficiência. Vicente Ferreira Pastinha foi instituído quanto o representante majoritário da capoeira Angola. Ele ficou cego e teve 3 AVCs. Ficou cego por catarata. E ainda permanecia presente na roda de capoeira. Encontrei uma fala, numa literatura, de Roberto Freire, um jornalista que diz assim... Aí o quebra-cabeça da Lu, né? Meu quebra-cabeça ali. Roberto Freire dizia assim: me diga aqui, por que todo mundo joga capoeira com pastinha, com mestre pastinha, e ninguém acerta ele? Aí o aluno que estava perto, escutou aquela pergunta e respondeu: mestre pastinha avisa, eu não vejo, mas eu sinto. Se chegar perto, eu revido. Mestre pastinha chega e jogou a capoeira. Então, fui encontrando vários pontos na história que mostrou que a capoeira e a pessoa com deficiência sempre estiveram juntos em vários momentos. Por isso que eu digo, de mãos dadas e sem se olharem. Porque não teve ainda, não tinha acontecido ainda uma parada, um stop para estudar, para elaborar o encaminhamento, que foi o que a gente fez com a capoeira inclusiva. Então, o primeiro livro ele vem com essa fundamentação histórica, com essa releitura histórica, desde o período da escravidão até os dias de hoje. E o outro livro é um livro infantil que chama-se Eu Serei Suas Pernas e Você Será Meus Olhos. Eu coloco todos como protagonistas. Os principais é o Motivado, que é um garoto cadeirante, que eu dei o nome de Motivado, e o outro é um cego, que eu dei o nome de Capaz. Um está no ponto de ônibus, o Capaz está no ponto de ônibus para ir para a academia, passa Motivado e diz: está esperando onde? Você vai para capoeira. É mesmo, eu sei onde que é, eu te levo. Falei: mas eu não posso chegar lá, eu sou cego, eu só ando por pontos de referência, o ônibus vai me pegar aqui, me deixa colar, eu já sei tudo certinho, rapaz, onde chegar. Falou: não, rapaz, então vamos fazer uma parceria. Você me empurra e eu te guio. Ai, que lindo. Eu serei suas pernas e você será meus olhos. Que lindo, E aí a história vai... Nossa, eu também quero. Onde que compra esse livro? E eu coloquei os nomes proposital, porque na capoeira tem os apelidos, como tem no futebol, como tem em casa. Para trabalhar já a questão do bullying, eu botei o nome de Capaz. Por que tem que ser... Né, tem nome que às vezes coloca a gente para baixo, diminui a gente. Ô gordão, ou não sei o quê. Depende de como chega para a pessoa, mas às vezes aquilo pode machucar. Então, por que não chamar? Ô, Capaz, por que seu apelido não pode ser Capaz? Por que não pode ser Motivado? Os outros que compõem a equipe afetiva, o professor, o otimista. Ô, otimista, chegou lá o alegre. Não é? Então, para combater, um livro muito didático, que traz uma linguagem coloquial, simples de você abordar numa roda de conversa, mas profundo nos princípios. E que está aí à disposição. Ai, que demais. Olha só. Eu vou comprar um livro desse. Ô, professor... Quem quiser pode nos procurar. Tá? Aí, ó. Está pronto para vender os livros aí e ajudar o nosso também, projeto. Né? Eu quero, com certeza. De verdade mesmo, eu quero. Professor, para fechar aqui, eu queria só te perguntar, porque eu tenho curiosidade mesmo de saber. Eles aprendem, os seus alunos atendidos, eles aprendem a tocar instrumentos também? Tudo que prevê na capoeira, Ingrid, eu tomei cuidado de desenvolvendo os meus olhares para o atendimento de maneira que eu não engessasse
colocando uma fitinha aqui. Ah, esse daqui só funciona se colocar um materialzinho aqui. Não. Eu faço com que o indivíduo, a partir daquilo que ele é, a sua potencialidade, ele vá desenvolvendo a sua identidade capoeirística, cantando, jogando, tocando um instrumento. Claro que tem aulas que eu vou dar um instrumento que vai ser mais para trabalhar a coordenação motora fina, trabalhar a parte de ritmo, a discriminação de som, e que, para tocar numa roda de capoeira, ele vai ter dificuldade. Eu preciso ficar um tempo com ele. Tem gente que vai tocar, tem gente que não vai. E isso é inclusão, é você saber o que a pessoa pode e o que a pessoa não pode. Não é? Isso é um empurrar e o outro enxergar. Exatamente, mas ele não pode tocar, mas ele pode jogar. Nas aulas ele pode qualquer coisa, que eu sempre vou dando uma variedade. Na roda é trabalhar a condição mesmo, é aquilo que o indivíduo pode, mas sempre pode alguma coisa. Joga em pé, sentado, deitado, de qualquer maneira, com apoio, sem apoio. Todos, graças a Deus, todos que eu atendi, não teve uma pessoa que eu atendi até hoje, ao longo desses 22 anos, que a família tirou e disse: meu filho não aprendeu nada. Nunca, muito pelo contrário. Só palavras assim de gratidão, pessoas emocionadas, um movimento de ressignificação, tanto para a pessoa quanto para a família, graças a Deus. Convido vocês, dia 30 de julho, próximo mês, hein? 30 de julho, vai acontecer lá no Mercadão Municipal, aqui em Campo Grande. Se você estiver em Campo Grande, tá fácil. Se você estiver fora, venha. Nós vamos fazer uma manhã de capoeira inclusiva. Olha só. Várias participações de pessoas com deficiência visual, auditiva, paralisia cerebral, autista. E vocês vão ver o povo jogando capoeira, sabendo a hora de comprar o jogo, o jeito de entrar, as regras e funções sendo respeitadas por eles, com muita autonomia. Que legal. Você é nosso convidado, vocês Aí, também, Cris, aqui no podcast. Fala dia Juventude. 30 de julho, né? Julho, horário? das 9 ao meio-dia. Ah, é legal. Mercadão Municipal. Olha só, fica aí. Marca aí, Guará. Vamos fazer um ao vivo lá. Então tá, professor, para fechar, né? Que acabou nosso tempo. Perfeito. Você podia deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente em casa? Olha, eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella. Eu sou apaixonado. Se eu pudesse ser adotado por ele, eu queria ser pai dele. Todos nós, né? Eu acho que eu também. Eu também. E ele faz uma fala que é muito interessante, dentre várias, né? Toda a fala dele é muito boa, mas ele faz uma fala que, para o processo de inclusão, vale muito a pena, porque é um trabalho árduo, que exige muita dedicação, muita constância. É muito fácil as pessoas desistirem, porque, como é árduo e demorado, às vezes a pessoa desiste pelo caminho, porque, enfim, vai faltando alguma coisa. Mas ele fala uma coisa, tem uma fala que é muito legal, que diz: faça o teu melhor, na condição que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, invista nisso. Eu acho que é uma mensagem que não é só para a capoeira inclusiva, é para todo ser humano. Para a vida, né? Cada um pode oferecer o pouquinho que tem e fazer algo diferente para mudar a nossa sociedade, seja no âmbito da inclusão, da questão social, qualquer coisa. É possível fazer com o pouquinho que a gente tem. É isso aí. Ai, que massa. Foi bom, né, Cris? Foi maravilhoso. É isso aí. Eu queria agradecer a sua presença. Foi uma honra recebê-lo aqui hoje. Obrigada, Cris. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. E é isso. Esse foi mais um Fala Juventude. Tchau, galera. Valeu, Obrigada. Até a próxima. Fique com Deus. Até breve. Tchau, tchau.